Fala pessoal, hoje estou trazendo mais um vídeo aqui para falar de problemas relacionados a controladores de fator de potência, a bancos de capacitor na verdade, sistemas de correção de fator de potência. Porque o que acontece? Alguns estão relacionados à programação do controlador e outros estão relacionados à instalação tanto do controlador quanto de periféricos à volta também e dos capacitores, enfim. Alguns problemas que fazem com que a correção de fator de potência não funcione da maneira adequada. Eu já falei de vários assuntos relacionados à correção de fator de potência, inclusive tem alguns vídeos falando da parte bem introdutória mesmo, que é fator de potência, consumo reativo e tudo mais. Vou deixar o card aqui da nossa série sobre esse assunto, para quem quiser conhecer melhor. E nesse vídeo de hoje eu vou falar de um problema que é bastante comum, que é de quando o controlador de fator de potência está mostrando um valor negativo. Isso pode estar correto ou não. Então eu vou falar de como verificar se esse valor negativo está correto, por que está aparecendo, como corrigir, enfim, esse vai ser o assunto desse vídeo então. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não deixa de se inscrever e ativar o sino de notificações, porque assim, além de você retribuir esse conteúdo que eu estou te oferecendo, eu vou te agradecer muito se você puder se inscrever e ativar o sino de notificações. Dessa forma também o YouTube vai entender que esse conteúdo é relevante para você e ele vai te notificar quando nós gravarmos novos conteúdos similares a esse. Aqui no canal sempre tem vídeo novo mostrando novidades aí do segmento elétrico e também falando de assuntos que são relevantes para os profissionais e sempre com profundidade. Nós não trazemos assuntos muito rasos aqui, porque isso funciona a título de curiosidade, até traz likes também para os vídeos, mas acontece que não ajuda o eletricista de fato. O conteúdo raso acaba não sendo aproveitado na hora de botar a mão na massa mesmo. Então, os vídeos acabam ficando um pouquinho longos mesmo. Eu peço desculpas por esse motivo. Algumas pessoas acabam reclamando também pelo fato dos vídeos acabarem ficando um pouco longos demais, mas é que o conteúdo precisa ser um pouco mais aprofundado para que ele tenha utilidade de fato. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo mais profundo, se você tem prazer em aprender os porquês da elétrica, como funcionam as coisas, se inscreve aí, ativa o sino de notificações, dá essa força para nós, porque é muito importante para que nós possamos continuar gravando esses vídeos. Então vamos lá, assim como nos últimos vídeos que eu venho fazendo para essa série, onde eu falo de problemas relacionados aos bancos de capacitores, já que nem sempre funciona como desejado, né? Às vezes alguma coisa acaba ficando fora do que nós prevíamos, e eu estou gravando uma série de vídeos então com problemas relacionados aos bancos de capacitores, onde cada vídeo fala de algum problema específico para que você não precise ver um vídeo de 1 hora, por exemplo, possa ver vídeos mais curtos falando especificamente daquele problema. Se de repente o teu problema for outro, que não o valor negativo sendo apresentado no display, aí você pode assistir algum outro vídeo que vai estar na nossa série. Então acesse a nossa playlist e procura aquele vídeo relacionado ao seu problema. Mas não deixa também de assistir esse aqui, porque em alguma outra oportunidade, de repente, você venha se deparar com esse problema, e aí você já vai saber como resolver. E começando pela minha lista aqui, que eu separei por ordem de relevância, a primeira coisa que eu coloquei aqui, o primeiro tópico, é de que esse valor pode estar correto ou não. Geralmente não está, mas pode ser que esteja. E para isso, então, nós vamos ter que fazer alguns testes, ou algumas análises, algumas verificações. As suas cargas indutivas, geralmente as cargas que nós temos nas indústrias são cargas indutivas, né? São motores, de repente máquinas de solda, enfim, em geral são cargas indutivas. E as suas cargas, elas estão ligadas? Porque de repente se as cargas não estiverem ligadas e seja uma fábrica mais antiga, que não tenha projeto elétrico, de repente tenha bancos de capacitores fixos já ligados, de repente você nem sabe. É bem comum que o eletricista que vai dar manutenção nem saiba que existem bancos de capacitores fixos ligados direto que foram instalados por outro eletricista já. Então, talvez o valor negativo que está aparecendo no controlador seja por conta de você não estar com as cargas ligadas e exista um banco de capacitores fixo já ligado. Então, verifica se não pode ser isso. De repente, liga as cargas e verifica se o valor vai permanecer negativo. Se ligando as cargas, o fator de potência ele vai ficando, talvez está negativo, ele vai ter que ir se aproximando de 1 até que vai ficar positivo, mais abaixo de 1 no momento em que tiverem várias cargas ligadas, né? Então, está o valor negativo, vai ligando carga. Esse valor ele tem que ir aumentando
e depois que atingir o 1 ou próximo de 1, ele vai ter que começar a diminuir novamente, só que aí positivo. Vai ficar tipo 0,8 positivo, 0,7, 0,6, enfim. Aí de acordo com o que você vai ligando carga, ele vai piorando, só que vai ficar positivo. Isso se estiver correto. Caso você ligue as cargas e o fator de potência ele vá abaixando e continue negativo, você tinha, por exemplo, 0,7 negativo e ficou 0,6 negativo, 0,5 negativo, isso quer dizer que está invertido. E aí, se está invertido, a primeira coisa a ser feita é inverter o TC. Quer dizer que o TC está mandando um sinal inverso do que deveria mandar. Então, você vai lá na saída do controlador de fator de potência, na traseira do controlador de fator de potência, você vai ter conectado lá 2 fios que vêm do TC, caso o controlador seja com leitura monofásica, né? Você vai lá naqueles 2 cabos e inverte um pelo outro. Invertendo um pelo outro, teoricamente, caso o seu problema seja esse, o controlador de fator de potência vai passar a apresentar um valor positivo. E aí, se você verificou que não tinha bancos de capacitores fixos e realmente a carga estava indutiva e mesmo assim estava aparecendo um valor negativo, você foi lá e inverteu o TC, inverteu os cabos do TC, e mesmo assim está negativo ou está aparecendo algum valor aleatório no controlador de fator de potência, é bem provável que você tenha um dos 2 problemas que eu vou citar aqui agora, que são os 2 itens seguintes aqui da minha lista, que estão relacionados à instalação do controlador. O primeiro deles é o transformador de corrente fazendo a leitura em uma das 2 fases da alimentação. O transformador de corrente ele precisa estar numa fase diferente das 2 fases da alimentação, caso seja um controlador com leitura monofásica. Então você vai usar uma fase para leitura, uma fase para alimentação, outra fase para alimentação e outra fase para leitura através do transformador de corrente. Não pode ser diferente. O TC não pode estar em nenhuma das 2 fases de alimentação, porque senão não vai funcionar. E outra probabilidade é que você tenha instalado o controlador usando fase neutra. E esses controladores, em geral, eles precisam ser alimentados com fase e fase. Precisa que seja 2 fases para alimentação e a outra fase para fazer a leitura através do transformador de corrente. Não pode ser alimentado com fase neutra, a não ser que o seu controlador possa ser alimentado com fase neutra, é a exceção da regra. Mas, em geral, a maior parte dos controladores, pelo menos dos que a Brasiltec vende, alimentação com fase e fase. E isso você já precisa comprar da maneira correta, porque se você estiver alimentando com fase neutra, provavelmente seu controlador está com a tensão correta, né? Mas é o modelo errado, porque se você alimentar com 2 fases, você vai ter uma tensão maior e vai acabar queimando o controlador. Então, compra já o controlador com a tensão correta para ser alimentado com fase e fase. Eu já falei um pouco melhor sobre esses 2 últimos tópicos em outro vídeo, falei de maneira um pouco mais detalhada, então vou deixar um card aqui para quem quiser acessar, se você ficou com dúvida em relação a isso, com certeza através desse outro vídeo você vai tirar todas as suas dúvidas. E essas que eu falei então são as causas para que o controlador mostre um sinal negativo. O sinal negativo significa que ele está lendo como se fosse capacitivo, né? Então, como eu falei, isso pode estar correto ou não, de repente a sua carga está capacitiva mesmo, principalmente temos muitos casos de clientes que dão manutenção nas empresas no período da noite, justamente porque a empresa está parada, é mais fácil de dar manutenção nesses momentos, e no período da noite, às vezes, um pequeno banco de capacitores fixo já é capaz de tornar o fator de potência capacitivo, já que a fábrica vai estar desligada, e aí nesses casos, então, estando apresentando um valor negativo, quer dizer que está certo, porque a carga está capacitiva. Então precisa que seja verificado isso, para que você não inverta o sinal do TC ou não faça as outras correções relacionadas à posição do TC e também a questão da alimentação com 2 fases. Isso precisa estar correto independente de estar capacitivo ou não. Mas o fato de você inverter o TC, precisa tomar esse cuidado para que você inverta e deixe da maneira correta, né? Porque se a carga estiver capacitiva, o controlador tem que mostrar um valor negativo. Então verifica isso primeiro antes de inverter, mas geralmente invertendo assim você já resolve o problema, porque na maior parte dos casos a carga é indutiva, né? Independente de ter capacitor fixo ou não, geralmente a carga ela fica indutiva. Esse vídeo acaba por aqui, então se você tiver algum outro problema relacionado ao seu banco de capacitores, procura aí na nossa playlist, vai estar aparecendo aí na tela o tópico específico, né, o tema específico do problema que você está tendo, que provavelmente eu vou conseguir te ajudar. Até lá!